tarde, meus amores! Como vocês estão? Preparados para a nossa aula de hoje? Tia tem um recado antes de começar a nossa aula. Tia quer falar sobre a queima de fogos, a queima de fogueira, né? Que vocês sabem que esse ano está proibido devido à pandemia do Covid-19. Então, a determinação estadual proíbe a queima de fogueiras e a solta de fogos. Por quê? As pessoas que têm essa doença, né, que está por aí, ela está com os pulmões e dificulta a respiração das pessoas. Então, com a fumaça vai dificultar ainda mais a respiração e vai contaminar mais gente. Contaminando mais gente, mais tempo ela demora para ir embora. Então, nada de acender fogueiras e nada de soltar fogos nesse São João, tá? Deixa para o ano que a gente faz isso. E na nossa aula de matemática hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre subtração. O que é subtração? Subtração é retirar, né, diminuir. Então, é tirar uma quantidade da outra, é determinar as diferenças entre as quantidades e comparar quantidades com a palavra de quanto falta, quanto a mais, quanto a menos. Lembram da semana passada que nós estudamos isso? Muito bem, eu sei que vocês lembram. Dentro da subtração, nós temos os termos da subtração, que são minuendo, subtraendo, resto ou diferença. Lembrando, quadro valor de lugar, número abaixo de números. Eu posso fazer uma subtração com sem reserva, né? Sem agrupamento, é aquela que não vai pedir nada emprestado, eu vou resolver normalmente, eu vou dizer, tenho 3 para 9, faltam 6. Tenho 2 para 5, faltam 3. Tenho 1 para 4, faltam 3. Tenho 6 para 8, faltam 2. Então, sempre quando eu vou fazer uma conta de subtração, eu sempre vou olhar o minuendo e o subtraendo. Lembra que o minuendo sempre vai ser o número de maior valor e o subtraendo o número de menor valor. E toda vez que eu vou resolver, eu vou procurar ver logo se o subtraendo ele é menor, maior ou igual. Se ele for menor ou igual, eu resolvo normalmente. Agora, se ele for maior, aí eu faço eu pego o emprestado, como aqui com reserva, com agrupamento. Ó. Nesse caso aqui, o subtraendo ele é maior do que o minuendo. Então, eu vou pegar emprestado da casa ao lado, tá? E toda vez que ele for maior do que o minuendo, eu pego da casa ao lado emprestado, tá? Não esqueçam disso. Leiam o livro novamente. Tire suas dúvidas, certo? Façam as tarefas. A tarefa de casa hoje é no caderno. O que é que vocês vão fazer? Resolva as operações por meio do cálculo mental. Cálculo mental não é aquele que eu vou fazer na cabeça, não. Cálculo mental é aquela que eu vou encontrar estratégias, modos, maneiras de resolver a minha subtração. Não é simplesmente dizer, eu tenho 5, tiro 3, fico com 2. Não. É aquela que eu vou usar estratégias para facilitar a minha subtração. Lembra que eu posso fazer pela decomposição, empréstimo? Muito bem. Deixa eu colocar aqui para explicar novamente. No nosso livro de matemática, que ele diz assim, subtração de cálculo mental, ele pode ser decompondo um dos numerais e subtraindo sucessivamente. Eu pego normal, né, que ele deu exemplo aqui, de 359 menos 138. Aí ele faz 359 normal e 138 ele faz a decomposição, que é 100 mais 30 mais 8. E aí ele vai resolvendo. 359 menos 100, 259 menos 30 mais 8. Aí ele faz 259 menos 30, 229, menos 8, que foi que sobrou, 221. Ou ele pode fazer pela decomposição, ele pega os dois números e decompõe.
que é o caso aqui de 359 menos 138. Aí ele decompôs 300 mais 50 mais 9, menos 100 mais 30 mais 8, que é a decomposição. Aí ele vai pegar centena com centena, dezena com dezena e unidade com unidade. Aí vai subtrair 300 menos 100, as duas centenas, vai dar 200. Aí ele vai pegar as duas dezenas, 50 menos 30, 20. E as duas unidades, 9 menos 8, 1. Então, vai dar 200 mais 20 mais 1, 221. Então, hoje, na tarefa de casa, vocês vão usar caderno, certo? E vão resolver as seguintes questões. Resolva as operações por meio do cálculo mental. Ou você vai usar a decomposição de dos números, ou vai utilizar a decomposição dos dois termos. Aí tem 1.000 menos 3.000, 9.000 menos 4.500. Usem a estratégia. Segundo, responda mentalmente. É responder usando cálculo mental. Os cálculos das operações e ligue cada um a seus respectivos resultados. Então, eu tenho 234 menos 84. E você vai resolver a estratégia eu quero o cálculo e depois você vai associar, tá bom? Terceiro, resolva as operações utilizando uma estratégia de cálculo mental por aproximação. A gente fez também na outra aula. Lembra? Por aproximação, 4.500. Ele está mais perto de 4.000 ou de 5.000? Então, eu posso fazer por 5.000. 2.100, ele está mais perto de 2.500 ou de 2.000? De 2.000. Então, faz a pura aproximação, aquele número que vai ficar mais próximo. Quarto, resolva as subtrações abaixo utilizando a decomposição. Aí eu tenho 40 menos 37. Aí o 40 eu vou repetir e vou decompor o 37. Eu boto 30 e o 7 embaixo. Lembra disso que eu dei na aula passada. Volta o vídeo que vocês lembram. Responda as questões abaixo. Observe a quantidade de brinquedos que cada criança possui. Clara possui 6 bonecas e Bianca 10 ursos. Agora responda. Quantos brinquedos Clara tem? Quantos brinquedos Bianca tem? Quantos brinquedos Bianca tem a mais do que Clara? Por que Bianca? Porque Bianca tem mais do que Clara. Então, sempre eu vou tirar uma quantidade menor de uma quantidade maior. Tá certo, meus amores? Preste atenção, lê de novo que vocês conseguem. E fica a dica, nada de acender fogueira e soltar fogos, tá? Beijos!